Boa tarde, pessoal. Hoje eu irei falar sobre a atmosfera, fatores de influência do clima. Nossos tópicos serão os seguintes: primeiro, clima; segundo, diferença de clima e tempo; terceiro, diferença dos elementos e fatores climáticos; e o quarto, os elementos climáticos e suas definições. Bom, vou começar com o clima. O clima é o conjunto de características dinâmicas atmosféricas de uma região específica, avaliadas ao longo de um longo período. Cada tipo de clima no planeta é definido por elementos como temperatura, umidade do ar, radiação solar, precipitação e ventos. Esses fatores climáticos são influenciados por diversos elementos, como maritimidade e continentalidade, latitude, altitude, relevo e vegetação. Bom, agora eu vou falar sobre o clima e o tempo. Qual a diferença de clima para tempo? Como já tinha dito, o clima é o conjunto dos tipos de um tempo de uma localidade. A caracterização do clima de uma região é dada pela observação atmosférica, no decorrer de um longo período. O clima de uma região é influenciado pelos diversos elementos e fatores climáticos que atuam na atmosfera terrestre. Além disso, há diversos fenômenos climáticos que também influenciam o clima de uma localidade. E o tempo é o estado físico das condições atmosféricas em um determinado momento e local. Isto é, a influência do estado físico da atmosfera sobre a vida e as atividades do homem. Então, a diferença do clima entre o tempo é que o tempo se refere às condições atmosféricas em um momento específico, como chuva ou sol, enquanto o clima diz respeito ao médio dessas condições, em uma região ao longo de um longo período, como um clima tropical ou um temperado. Bom, agora eu vou falar sobre os elementos climáticos e suas definições. Como eu tinha dito, os elementos climáticos são as grandezas atmosféricas que definem o clima. Cada tipo climático pode ser descrito por meio de um conjunto de características particulares, que correspondem aos elementos daquele clima. A primeira é pressão atmosférica, que é o peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre. Sua manifestação está diretamente relacionada à força da gravidade e à influência que está a realizar sobre as moléculas gasosas que compõem a atmosfera. Assim, a pressão atmosférica sofre variações conforme as altitudes e as condições de temperatura do ar. A segunda é a temperatura. A temperatura é um dos mais importantes elementos climáticos, pois é um dos que mais facilmente são percebidos pelas pessoas. Ela influencia por praticamente todos os elementos e fatores climáticos, incluindo a umidade, a radiação solar, a latitude, as massas de ar e muitos outros agentes atmosféricos. A terceira é a radiação solar, que é a quantidade de energia emitida pelo Sol, que chega à superfície terrestre, determina o clima de diferentes regiões. Os raios solares atingem com maior intensidade as áreas mais próximas do Equador, onde ficam os climas mais quentes. À medida que nós nos afastamos das baixas latitudes e nos aproximamos dos polos, a intensidade dos raios solares diminui e as temperaturas se tornam mais baixas, proporcionando climas temperados e frios. A quarta definição é a umidade, que representa a quantidade de água em forma de vapor presente na atmosfera. Em geral, quanto mais úmida está uma determinada localidade, menores são as variações de temperatura, pois a água possui a propriedade de receber e armazenar o calor, por ela recebido. Nas áreas mais quentes, a umidade tende a ser maior, já nas áreas mais frias, menor, pois quanto mais ar está aquecido, mais a sua capacidade de absorver a água. A umidade absoluta tem volume total de água no estado gasoso, presente no ar em uma determinada localidade. Já a umidade relativa tem a relação entre a umidade absoluta do ar e a quantidade máxima de vapor da água que a atmosfera consegue reter, até que ele atinja o seu ponto de orvalho e condense. O que são fatores climáticos? Fatores climáticos são os aspectos do meio natural que determinam as características de um clima e influenciam no comportamento dos diferentes elementos climáticos: latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, massas de ar, correntes marítimas, relevo, vegetação e urbanização. Latitude. A latitude representa a distância da linha do Equador, uma linha imaginária que passa pelo meio do globo no sentido horizontal. Sendo assim, quanto maior a distância desse ponto, menor será a latitude e, portanto, a temperatura. Como exemplo, podemos citar os locais que estão próximos da linha do Equador e que recebem a maior incidência solar e, portanto, apresentam maiores temperaturas. A altitude está relacionada com a verticalização de diversos pontos em relação ao nível do mar e, portanto, a altura que apresenta.
Para tanto, basta pensarmos nas montanhas ou cordilheiras e na diminuição da temperatura, que vai aumentando conforme a altitude aumenta. Vale lembrar que a pressão atmosférica nesses locais é menor do que aquelas que estão próximas do nível do mar. Em resumo, quanto maior a altitude, menos será a pressão e as temperaturas. A continentalidade, como o próprio nome já indica, a continentalidade está ligada a áreas dentro dos continentes, influenciadas por corpos d'água, como rios e lagos, e não pelo mar. Diferente da maritimidade, a continentalidade tende a trazer menos chuva e maiores variações de temperatura, tanto ao longo do dia quanto entre as estações do ano. A maritimidade, como o nome sugere, é efeito do mar sobre o clima das regiões próximas ao litoral, por estarem perto de grandes massas de água. Essas áreas são mais úmidas, com maior índice de chuvas, e têm menor variação de temperatura ao longo do ano, ao contrário das áreas sob efeito da continentalidade. As massas de ar influenciam diretamente no clima da região. Elas podem ser continentais, marítimas, quentes e frias, dependendo de seu local de atuação e das temperaturas. Assim, as massas de ar quente se formam em regiões tropicais e equatoriais, enquanto as massas frias nas regiões polares. Um exemplo é a Laninha. Correntes marítimas representam os fluxos de água que ocorrem no mar, sendo um dos importantes fatores de influência climática. Elas podem ser frias mais profundas ou quentes mais superficiais, e determinam a formação das categorias climáticas, uma vez que transportam umidade e calor. São influenciadas pelas massas de ar, ventos, sendo que as massas de água quente ocorrem a partir do Equador, em direção aos polos, e as massas de água fria ocorrem dos polos em direção ao Equador. O relevo, paisagens físicas do planeta Terra que influenciam diretamente no clima da região. Os principais tipos de relevo são as planícies, os planaltos, as montanhas e as depressões. Sabemos que em locais que apresentam maiores altitudes, por exemplo as montanhas, o clima sempre está mais frio. Outro exemplo são as serras, que bloqueiam a umidade dos locais, alterando significativamente o clima e a umidade da região. A vegetação. A cobertura vegetal do planeta, tanto quanto o relevo, influencia diretamente o clima, que se desenvolve no local. Por exemplo, as florestas locais que retêm grande umidade, tal que a floresta amazônica, isso proporciona um índice pluviométrico na região e temperaturas mais amenas. A urbanização. Das ações humanas, a expansão da urbanização tem sido um dos maiores problemas das mudanças climáticas, uma vez que influenciou diretamente no clima local. Ela resulta no aumento da temperatura nos maiores centros. Os exemplos mais significativos decorrentes da alta poluição das grandes cidades são as ilhas de calor. Fala, rapaziada, esse aí foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida vocês perguntam para a professora, viu? É isso aí, mano.